estamos aqui brincando com a nossa bolinha, mas vamos começar o nosso encontro tudo sobre o universo. Você vai perceber como você nunca viu a história da criação de tudo aquilo que existe. Lembrando que o nosso encontro de hoje faz parte do projeto Arte e Cidadania com Rony e as Figurinhas, selecionado para o prêmio Arte Escola da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal, com o apoio da Lei Aldir Blanc. Nós recebemos aqui uma carta do nosso telespectador, deixa eu ver o nome, Caio Abessa, da cidade de Ladeira Abaixo. Caio Abessa nos faz a seguinte pergunta: por que as coisas caem? Interessante, Caio, uma das perguntas mais interessantes da ciência, né? Foi exatamente por conta dela e que nós descobrimos todo o universo. E Aristóteles propôs o seguinte: a Terra é o centro do universo. E tudo cai para o centro do universo. E quando a minha bolinha ela cai em direção ao chão, é porque o chão é o centro do universo. Geocentrismo. E que botava a Terra como centro do universo, né? Só que nós começamos, Caio, a perceber que não era tão simples assim. E aí nós tivemos agora, né, a apresentação do primeiro personagem aqui, que povoa aqui o nosso universo. Kepler, ele foi alemão e viveu por volta do ano de 1600. Ele foi astrólogo, astrônomo e matemático. E ele, ao observar o universo, ele percebeu que não era verdade. Não dava para tudo girar em torno da Terra, mas girem em torno do Sol. Então, o primeiro passo para descobrir sobre a astrofísica moderna foi dada por esse Kepler, porque ele tirou a Terra do centro do universo e disse que o universo devia girar em torno do Sol. Galileu Galilei, ele não foi o inventor da luneta, não foi. Ele foi o que primeiro que usou a luneta para poder olhar para o universo. Galileu Galilei, ele era um astrônomo, filósofo e matemático italiano. E ao observar as estrelas, ele descobriu primeiro que algumas coisas muito curiosas aconteciam na Lua, por exemplo. A Lua tinha crateras, buracos. A Lua tinha montanhas como a da Terra. Então, as coisas do céu, que pareciam ser tão diferentes das coisas da Terra, pareciam não ser tão diferentes agora através dos olhos da luneta de Galileu. Para desvendar por que os corpos caem, apareceu um grande nome da nossa astrofísica, que é o nosso querido Isaac Newton. Newton era inglês e durante um período de pandemia, acredite você, ele teve que se recolher ao interior lá da Europa, né? E aí, nesse recolhimento, como não tinha nada para fazer, não tinha internet para conversar com os amigos, ele resolveu pensar sobre o universo e ele descobriu que os corpos caem em direção à Terra porque existe uma força atrativa que puxa esses corpos para baixo, que é chamado, que ele deu o nome de gravidade. Diz a lenda, que quando ele estava sentado à beira de um lago, sobre a sombra de uma macieira, uma maçã caiu sobre a cabeça dele. E o que aconteceu foi que Newton teve a ideia de que a gravidade que puxa os corpos para baixo também mantém os astros no seu lugar. Faz com que a Lua continue girando em torno da Terra.
Caio Abessa, da cidade do Ladeira Abaixo, nós caímos justamente porque existe a ação da gravidade no universo. E a gravidade é que nos puxa sempre em direção ao centro da Terra. Ok? Valeu! Continuando a responder as nossas perguntas, nós recebemos aqui uma carta do nosso telespectador chamado Rolando Escada Abaixo, da cidade de Ladeira. Olá, Rolando, um abraço para você. E o Rolando pergunta o seguinte, mas afinal, Cláudio, o que é a gravidade? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas nós já temos algumas pistas sobre elas. E isso foi dado para uma pessoa que sabia andar muito bem de bicicleta e desafiar a gravidade, o nosso querido Albert Einstein. E Albert Einstein, ele nos propôs uma teoria da relatividade. Ao observar o comportamento da luz, ao observar o comportamento da gravidade, ele conseguiu juntar essas duas misteriosas grandezas e nos ensinar que a gravidade ela é tão intensa que ela chega a ser uma deformação no espaço e no tempo. Estranho isso, né? Mas é mais ou menos como se você colocasse um peso muito grande sobre um pano muito esticado. O que acontece é que ao colocar o peso ali, aquele espaço ele é deformado. Você quer ver? Ih, desculpa, foi sem querer, ok? Pois bem, nós vamos utilizar essa nossa tigela que eu peguei rapidamente da cozinha lá da minha esposa, né? Deixei cair tudo. O que acontece? E essa maçã, né? Prima daquela que caiu na cabeça de Isaac Newton. Então eu tenho aqui uma superfície que está completamente plana, não é certo? Pelo esse papel filme que eu coloquei aqui para proteger o alimento que talvez estivesse aqui, que talvez eu tenha deixado lá em cima da pia, que talvez eu também tenha saído correndo da fera. O que acontece? Quando eu coloco a maçã aqui dentro, esse papel ele sofre uma deformação. Você percebe a deformação formada por ele? Porque a maçã comprime o papel para baixo, certo? E se eu jogo aqui nesse papel agora a minha bolinha, essa bolinha ela tende a circular em torno desse papel. Olha só. Certo? Então é exatamente isso que o Einstein propôs, que na verdade nós temos uma deformação no espaço-tempo. Caiu minha bolinha, né? E que ela é capaz de fazer com que os planetas acreditem que estão andando em linha reta. Mas como o espaço está deformado, eles giram em torno de tudo. Portanto, a gravidade seria a força mais importante do universo. Ela seria a responsável pela deformação, não apenas do espaço ou a formação do espaço, mas a própria noção de tempo. O tempo seria alternado. E curioso que para Einstein descobrir isso, ele dependia de um eclipse. E foi exatamente no ano de 1919 que aconteceu um eclipse aqui no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará, onde Einstein pôde observar que a massa do Sol desviava a luz das estrelas que passavam por trás dele. É óbvio que para isso você não pode ter a luz do Sol. Isso só acontece durante um eclipse, quando a Lua fica na frente da Terra e obscurece tudo aquilo ali. Então, rolando escada abaixo, nós podemos dizer para você que a gravidade é essa deformação que a matéria faz no espaço e no tempo. E isso nos foi ensinado pelo grande físico Albert Einstein, né? Uma das mentes mais brilhantes da nossa época. Vamos agora para a nossa última pergunta. E Jacinta Queda, da cidade de Rampa Alta, nos faz a seguinte pergunta: por que os astronautas flutuam? Pois bem, Jacinta, essa é uma pergunta maravilhosa, né?
Na verdade, os astronautas, eles não estão flutuando, sabia? Essa questão da gravidade zero não é bem assim que acontece. Não há exatamente um lugar que exista uma gravidade zero. Nós chamamos de microgravidade, porque a gravidade, ela é a força de atração, né, de deformação do universo, dependendo de Newton, dependendo de Albert Einstein, né, como você vai considerar, mas essa força de atração, ela está relacionada à quantidade de massa que o corpo celeste tem. Quando, por exemplo, um corpo é pequeno como a nossa Terra, ele tem uma massa e logo promove uma gravidade. Quando é grande como o nosso planeta Júpiter, a gravidade é muito maior, ok? Então uma pessoa que pesasse, por exemplo, 20 quilos, uma criança de 20 quilos na Terra, perderia quase 60 quilos em Júpiter. Porque a força da gravidade, ela é muito maior, as coisas são atraídas muito maiores para o centro de Júpiter. No Sol, a gravidade é tão intensa que os átomos são esmagados contra eles mesmos, formando, assim, outros elementos químicos. Então, o hidrogênio acaba gerando o hélio acaba gerando os outros elementos, como carbono, como cálcio, como ferro, e a estrela, ela é um alquimista, ela é especialista em transformar aquilo que existe em novos elementos, ok? Então, essa transformação do elemento só é possível a partir da nossa gravidade. Ela é que ajuda a não só formar as estrelas, como formar toda a matéria. Tudo que você está vendo aqui agora, tudo que nós somos, o ar que nós respiramos, né? O cálcio dos nossos ossos, o carbono que está em todas as moléculas das coisas orgânicas vivas do universo, elas estão relacionadas à ação da gravidade na formação das estrelas. E os planetas também, aquilo que não é formado, não é usado na formação de uma estrela, acaba formando os planetas. E, curiosamente, no final da sua vida, né, quando a estrela não aguenta mais essa transformação, não tem mais elementos para poder transformar, ela implode sobre a ação da gravidade, podendo, dependendo do seu tamanho, virar até um buraco negro, onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar dele. Okay? Então nós temos aí nessas nossas galáxias em espiral, como está aqui uma foto de Andrômeda, que é a galáxia mais perto da Terra, no centro dela existe um buraco negro. Por isso ela tem essa forma. Se você observar, as nossas galáxias, elas não parecem, quando nós tiramos a rolha de uma pia que está cheia d'água, a água não desce nesse formato, é porque no centro da Via Láctea também tem um poderoso buraco negro chamado Sagitário A estrela, e ele mantém a galáxia nesses formatos especiais de espirais. Ok? Então, a gravidade, ela determina a história de tudo. Curiosamente, nós vamos apresentar para vocês, no nosso próximo quadro, uma farmácia que desafia a gravidade. O astronauta, como é que nós podemos desafiar como um astronauta a gravidade? Simples, basta pegar uma cartela de farmácia. Você sabe que essas cartelas de farmácia, quando você solta, ela cai no chão, não é verdade? Como tudo, até minha bolinha, ela cai no chão quando a gente solta. Porém, quando nós colocamos isso grudado à nossa geladeira, né? E nós temos aqui a nossa geladeira aqui, tá ok? Quando nós colocamos isso grudado na geladeira, ela permanece sem cair. Por que ela não cai? Quem puxa ela para baixo? Quem puxa ela para baixo é a gravidade, ok? Quem mantém ela presa no lugar é o magnetismo. Nós temos alguns ímãs aqui que podem nos mostrar isso, né? Nós temos aqui alguns ímãs que podem ser presos em superfícies metálicas e eles não caem, eles desafiam a gravidade.
Repara que o que puxa esses ímãs para baixo é a Terra inteira. São bilhões e bilhões e bilhões de toneladas. E, no entanto, o que mantém ela grudada aqui é apenas uma face da minha geladeira, né? Um pedacinho de metal. Repara que ela consegue contrariar a gravidade. Ela faz isso porque a gravidade ela é muito fraca. Ela é a força mais fraca, ela é milhões de vezes menor do que a força magnética. E aí, um pequeno pedaço de metal consegue desafiar a gravidade de um planeta inteiro, ok? Agora, a diferença é que esse ímã daqui, que nós estamos comentando com você, ele tem duas propriedades muito interessantes. Uma delas é que ele se atrai, certo? Esse ímã é atraído pelo outro. Porém, se eu virar esse ímã, agora eu já não consigo mais juntá-los, eles se repelem, eles se afastam um do outro, né? É porque o ímã tem um polo chamado sul e um polo chamado norte. O polo chamado sul atrai o polo norte. Então eles grudam. O polo sul repele o polo sul, então eles não conseguem se encontrar. Não dá, né? Por mais que eu faça aqui, ó, eu não consigo fazer os dois grudarem. Portanto, todos os ímãs acabam anulando um ao outro, porque o polo sul repele, o polo norte atrai, a soma disso dá zero. Então, a soma de todo o magnetismo que existe no planeta Terra e no universo é zero. A gravidade aparentemente não tem contrário. A gravidade só atrai. E o que ela atrai? Matéria. Então, se ela forma um planeta muito pequenininho, parecido com o nosso Vênus, ele vai ter uma gravidade X. Se ele tem um planeta maior como a Terra, a gravidade é um pouco maior. Se o planeta é gigantesco como Júpiter, a gravidade é maior ainda. Portanto, a gravidade não tem contrário, não tem nada que faça. Porém, o que nós sabemos é que existe sim, na escala das galáxias, Hubble foi um dos observadores do universo, que deu o nome até a um grande telescópio que nos proporcionou algumas dessas imagens maravilhosas que nós temos aqui atrás, mostrou que essas galáxias, elas estão se afastando. E não só se afastando, mas se afastando cada vez mais rápido. Isso aí é chamado de energia escura, uma energia muito misteriosa, que nós não sabemos exatamente como ela funciona, forte o suficiente para afastar galáxias, que, você lembre, é composto de bilhões de estrelas como o Sol, e, no entanto, nós não sabemos o que ela faz. Então, a gravidade guarda os seus segredos. Talvez ela, a nível de galáxia, ela tenha, sim, uma irmã gêmea que repulse os corpos que nós conhecemos como matéria escura. Uma outra novidade também sobre a gravidade é que a soma de toda a gravidade que nós conseguimos ver na nossa galáxia não explica a velocidade com que ela gira. Isso foi observado pela a astrônoma chamada Rubin, né? E ela observa nos anos 70 que há alguma coisa em torno das nossas galáxias que emite gravidade, mas não reflete a luz. Isso é chamado de matéria escura. Então, a energia escura e a matéria escura são os maiores mistérios do universo, que nós vamos assistir no nosso próximo encontro. Um abraço do Tudo Sobre o Universo para você!